Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Atitude, inovação e paixão. Esses são os pilares que norteiam a Index. Há 29 anos no mercado, é uma das mais renomadas agências de estratégia da comunicação do Brasil e tem aí um portfólio recheado de grandes marcas e nomes. É com muito prazer que a gente recebe aqui no JR Trade a Taciana Veloso, que é sócia cofundadora da Index. Seja muito bem-vinda, Taciana. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, o que a gente acredita como comunicação, como estratégia. É uma honra. Obrigada a todo o time. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a história, vamos falar de mercado e também das novidades da agência. Sim, vamos sim, isso é ótimo. Só que antes eu vou lembrar você que está em casa que dá para acompanhar o JR Trade pela Record News, pelas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Taciana, quero começar então nossa conversa conhecendo um pouco da história da Index, né? Já são quase 30 anos de mercado, como tudo começou? Não dá para acreditar que já são quase 30 anos, assim, 29 anos. A gente começou, eu e a Sussu, minha sócia, recém-saídas da faculdade de jornalismo. A gente quis começar uma assessoria de imprensa, né? Naquele momento, o mundo e a comunicação eram completamente diferentes do que é hoje. E a gente achou que faltava no mercado uma assessoria de imprensa voltada para marcas, né? O cenário, né, para quem é mais jovem, né, e não viveu essa época, o cenário da assessoria de comunicação, de estratégia naquela época, ele era muito focado, assim, os trabalhos em grandes empresas multinacionais, em políticos, em celebridades, mas as marcas de consumo, elas não tinham um trabalho estruturado de comunicação, né? E a gente viu essa oportunidade e começou a empreender, né? 22 anos de idade, nós duas tínhamos, e era 96, né? Então era assim, um mundo totalmente analógico. E começamos com a cara, coragem, muito trabalho e sempre com aquele compromisso também. A gente percebeu muito cedo que esse trabalho ele ainda não era valorizado, né? Tudo era publicidade, eram outras frentes de comunicação, mas o trabalho de assessoria de imprensa, o trabalho de estratégia de comunicação, ele ainda não tinha o peso que ele tem hoje. E a gente acredita que esse trabalho é tão importante, ele tem um poder de transformar marcas e transformar histórias, e a gente queria muito mostrar o valor disso. Então, como estamos há 29 anos, né, uma longa jornada com muitas transformações, porque acho que esse foi um caminho, né, durante todos esses anos que a gente veio também acompanhando o mercado para se manter relevante diante desse cenário, né, em tanta transformação. A gente teve também como missão mudar essa imagem, a reputação do nosso trabalho, né, para que ele fosse reconhecido com o valor que ele tem e fosse valorizado como ele é hoje, né, como ele é importante para as marcas, como é importante você ter estratégia, ter conexão, ter reputação, né, e tudo surge de um trabalho como esse. E qual é o diferencial que fez a agência ser o sucesso que é? Acho que são vários pontos, né? Acho que a gente está sempre ali também muito atenta a tudo que está acontecendo, né? Esse universo da comunicação, ele mudou demais, então a gente sempre teve essa inquietude, né? E essa curiosidade de se manter muito dentro do universo, né? Próximo das pessoas, sabendo o que era importante para o comportamento da sociedade em cada momento, né? Trazendo soluções para os nossos clientes sob medida para o que era importante para ele, né? Então a gente sabe que por mais que existam muitas formas de fazer comunicação, o trabalho tem que ser muito personalizado, porque cada um tem uma história, cada marca tem a sua história, seu objetivo, seu budget, né? Seu desafio. Então trazer também soluções sob medida para cada um. Então acho que o trabalho da Index, ele sempre teve esse cuidado, sabe? Teve sempre também um lado humano muito forte, né? As pessoas sabem quem nós somos, né? Não só a Index, mas quem são as pessoas da Index. Elas podem falar com a gente a hora que a gente quiser. Então hoje, por mais que a gente tenha crescido, graças a Deus a gente, né, tem vários clientes, tem um time grande e um time muito engajado com a nossa cultura também, as pessoas estão muito presentes, né? Então acho que esse lado de você trazer uma solução, ter um lado humano muito forte, estar conectado com a cultura, sabendo o que está acontecendo, né? Eu acho que tudo isso é um diferencial muito grande, né, de a gente poder entregar soluções. E eu acho que um bom trabalho, eu acho que é a melhor propaganda que a gente pode ter, né? Porque a gente não faz o nosso PR, a gente faz dos clientes. E os clientes falam por nós, né? Eu acho que quando eles estão bem, quando a gente tem um portfólio como o nosso, diz muito, acho, do que a gente faz.
tem a ver com aquela paixão lá que eu falei no início da nossa conversa, que é um dos pilares da agência também. É muito forte, acho que a gente tem o nosso mote, né, assim, o que realmente nos move é a paixão por fazer acontecer, porque as circunstâncias são muito desafiadoras, né, e cada vez mais é um cenário de muita concorrência, né, um cenário de muita informação, de muito conteúdo, que para você se ter relevância, é importante que você crie uma estratégia muito bem pensada, muito bem construída, né? Saber exatamente o timing, como conciliar todas as frentes, né? Porque é o digital, é o marketing de influência, é a parte da imprensa, são os eventos, é formar opinião. Né? E hoje, quando a gente recebe uma informação, quando a gente começa nesse processo de formar opinião, você é impactado de diferentes formas. Né? Nós mesmos, como cidadãos, como consumidores, né? Muitas vezes você toma conhecimento de uma novidade, você nem lembra por onde foi, né? Pode ter sido pelo Instagram, pelo TikTok, pelo seu grupo de WhatsApp, da família, dos amigos. Então as informações, elas vêm de tantas formas. Como que a gente vai garantir que a informação do nosso cliente vai chegar na ponta ali com a mensagem que a gente quer, né? Com empatia também, pensando como que aquilo pode deixar também um impacto positivo, que eu acho que isso é super importante. E é uma das marcas do nosso trabalho, né? A gente sempre pensa como ter alta performance, mas também como deixar uma marca positiva, né? Algo que vai ajudar esse mundo a ficar um pouquinho melhor. Agora, o mercado de comunicação, a gente sabe, né, está em constante transformação. O tempo inteiro. E em 30 anos, né, quase 30 anos, eu imagino que foram muitos momentos aí de virada, né? Muitos. Queria que você contasse pra gente um pouco dos desafios ao longo desse percurso, nessas mudanças mesmo, né? A questão do digital, tecnologia. Essa coisa da adaptação, né, muito rápida. O desafio também de crescer, porque nós começamos nós duas, né? Depois a gente teve a entrada de mais uma sócia, que é a Lelê, que é minha irmã também, e veio alguns anos depois, mas nós temos um time de 140 pessoas. Então, como que a gente leva essa cultura do fazer acontecer, né? Essa cultura de você pensar de uma forma estratégica, fazer as conexões certas, entregar um resultado para o cliente, mas também o impacto positivo para a sociedade. Então, esse desafio de você conseguir escalar a cultura num trabalho como esse, que não é um trabalho automático. Não é um trabalho que é um trabalho para todos, né? Ele é muito personalizado, muito customizado. Então, assim, a gente agradece muito ao nosso time, porque eles são a razão da gente estar conseguindo ganhar outros clientes, expandir para outras áreas, até porque hoje, o que a gente fazia em 96, lá no começo, a assessoria de imprensa, hoje tem que estar atrelada a outras frentes para ter um efeito. Né? Não adianta mais a gente só soltar uma notícia na imprensa e achar que aquilo vai construir a imagem ou a marca do cliente. São muitas frentes, é a estratégia que conta, né? Não é mais só um ou outro, uma outra iniciativa que vão construir. Primeiro, precisa ter estratégia, conciliar todas essas frentes, né? Então, as redes sociais, os influenciadores, a imprensa, os eventos, a forma como você vai contar a sua história, a consistência, né? A construção de você estar sempre, continuamente fazendo esse trabalho. Não adianta também fazer um trabalho e parar, porque as pessoas esquecem, aquela notícia se perde. Então, são muitos os desafios e eles foram importantes para nos trazer até aqui, porque foram fazendo a gente crescer e a gente olhar outras oportunidades, olhar outros caminhos. Sem dúvida, acho que assim, o ponto ali, né, a chegada das redes sociais, né, da gente se adaptar, saber trabalhar com as redes sociais, trabalhar com os influenciadores, né, também uma forma que deu muita potência para o nosso trabalho. Sem dúvida, a pandemia foi um grande desafio, né, porque a gente estava num momento muito presencial, com muitos eventos e tal, mas ao mesmo tempo foi um desafio que nos trouxe inúmeros aprendizados, né? A gente trabalhou muito perto dos nossos clientes na pandemia para trazer soluções que fossem realmente fazer a diferença naquele momento desafiador para o mundo inteiro, e a gente conseguiu sair mais forte, né? A gente conseguiu sair com uma estrutura de serviços e de soluções mais alinhada com o tempo que a gente vive hoje. Então a gente trouxe, né, uma bagagem positiva desse momento, apesar de tudo de ruim que aconteceu com a sociedade, a gente conseguiu tirar uma lição positiva que ficou,
né? E também hoje a gente tem um braço da Index que chama-se Ato, que é um braço voltado para narrativas de sustentabilidade, né? A gente tem uma agenda positiva da Index, uma agenda, né, de iniciativas da própria Index, né, ligadas à sustentabilidade, meio ambiente, também a parte de diversidade e inclusão do nosso time. E a gente acredita que é preciso walk the talk, né? Que é preciso praticar o que a gente propõe. Então a gente não quer propor para o cliente sem a gente também praticar aquilo dentro da Index. E a sustentabilidade é um tema super importante, mas que as pessoas não querem falar, né? As pessoas não é sexy, é chato, mas é importante. Então, com o nosso olhar de comunicação, com o nosso olhar de estratégia de conexão, a gente procura trazer soluções para marcas que querem e se comprometeram com esse desafio tão importante para a humanidade, para trazer soluções de comunicação mais criativas, mais leves, mas também muito eficazes. Então, assim, eu acho que os desafios, eles estão aí. E a gente aprendeu a lidar com eles, né? Porque eles realmente nos trouxeram até aqui. Eu acho que foi por isso que a gente conseguiu evoluir, né? Assim, superar os desafios, né? De trabalhar somente com a parte de assessoria de imprensa, que é o que a gente fazia, né? Então abrir outras áreas e conciliar todas elas é um grande desafio, mas é um exercício incrível, porque quando você vê o resultado que isso traz, realmente transforma. Achei interessante que você falou a respeito da sustentabilidade. A gente sabe realmente que ainda é um tema, apesar de toda a importância do tanto que se fala, Sim, ainda é um tema que as empresas não sabem lidar muito bem com isso. Desafiador. É desafiador para todo mundo. Mas o consumidor hoje em dia já cobra muito, né? Já Sim. escolhe a sua empresa muitas vezes com base nos valores dela. Sim. Né? E na forma como ela vai impactar o mundo. Exatamente. Né? Então a comunicação disso é muito importante. É fundamental. Porque a gente, acho que quando a pessoa compreende, quando ela entende a mensagem, ela passa a prestar atenção. Então, fazer essa comunicação de uma forma, desenvolver essa comunicação de uma forma criativa, de uma forma estratégica, vai contribuir também. Agora, com um portfólio de marcas aí que conta com marcas e nomes tão importantes, você consegue, assim, pensar alguns projetos bacanas que vocês fizeram ao longo desses anos todos? Assim, uns trabalhos legais que você pode, de repente... São muitos em diferentes épocas, né? É até difícil falar, mas tem alguns mais recentes que eu acho que são interessantes da gente contar. A gente trabalha há muito tempo com o Grupo Iguatemi de shoppings e a gente desenvolve com eles há 8 anos a maior conferência de moda da América Latina, que é o Iguatemi Talks, e é uma honra muito grande porque é um trabalho incrível junto com o Iguatemi, né, com todo o time deles, tanto de curadoria, quanto da parte de comunicação, de estratégia, né, de pensar nos nomes, em como esses nomes vão trazer conhecimento, como vão inspirar, né, mostrar novos modelos. E esse é um trabalho que a gente desenvolve todos os anos, né, de abril até outubro. Então, um longo projeto que a gente fica muito dedicada e a gente adora fazer e é uma honra fazer parte. A gente teve também um projeto muito bacana do time de planejamento, criação, liderado aí pelo time da Sussu, que é minha sócia, que é a campanha de Merece um Blue, com o Seu Jorge para Johnny Walker, que é incrível porque é um projeto que celebra as conquistas, né? Porque eu acho que a gente também precisa celebrar as conquistas, são tantos desafios nessa vida e esse projeto foi muito interessante porque ele partiu de um show do Seu Jorge na casa dele para convidados e virou uma campanha, né? A gente trabalha com o grupo Asas 2154, que é a fusão de Arezzo & Co com Soma, né? Então a gente participa também, existem outras agências, mas a Index é uma das agências do grupo que trabalha desde 2006 com o Grupo Arezzo, com as marcas do Grupo Arezzo. Então, para nós também é uma jornada muito interessante, porque são marcas de moda muito relevantes e é a maior plataforma de moda da América Latina. A gente trabalha com a CIMED, que é uma grande indústria farmacêutica super inovadora, né? Ganhou as redes sociais aí com os líderes da empresa e com os lançamentos, com o Carmed, com tudo que eles fazem. Então também é um case incrível que a gente trabalha. A gente trabalha com a Sabrina Sato, a gente trabalha com a Silvia Braz, com a Lívia Nunes. Enfim, tem muita gente bacana no nosso portfólio. Trabalhamos com várias marcas internacionais, como a Cartier, por exemplo, que é uma grande joalheria, né, de luxo. E a gente trabalha com eles desde 2008, né, com um trabalho muito consistente. Então, esse olhar também de você trabalhar com marcas internacionais e saber lidar com
os guidelines que vêm de fora e trazer aquilo para a nossa cultura de uma forma que a gente vai conseguir comunicar, que a gente vai conseguir engajar e realmente gerar esse desejo nas pessoas. Então, é um trabalho muito forte, tanto de estratégia, conexão, quanto de reputação, mas também de como despertar o desejo, a atenção das pessoas e a intenção das pessoas num contexto de tantas marcas, né? Então, para nós é assim, uma grande responsabilidade que a gente honra ali, né, com muito trabalho e dedicação para trazer o resultado. E os influenciadores, hein? Eles ganharam uma importância muito grande aí para as marcas, né? Como vocês trabalham com essas pessoas? Os influenciadores, eles são fundamentais para as nossas estratégias, assim, são, né, assim, figuras estratégicas dos nossos planos, e a gente trabalha de diversas formas, tá? A gente tanto trabalha com eles como clientes, então a gente trabalha no PR, na estratégia de comunicação, na assessoria das influenciadoras e influenciadores que estão no nosso portfólio. A gente trabalha também o lado de negócios, então prospectar marcas e clientes que possam contratar, né, e possam estar alinhados com a estratégia deles, porque isso, uma marca que você trabalha hoje, ela te posiciona. Então é importante também, não é só pelo dinheiro, é como aquela marca vai fazer parte da sua narrativa de uma forma positiva e contribuir no seu posicionamento, né? E também contratando os influenciadores, o squad de influenciadores para as marcas. Então, são várias frentes, né? Então, assim, desde uma marca que a gente está fazendo um trabalho e a gente vai pensar no grupo de influenciadores ou no influenciador que vai comunicar, até para o próprio influenciador, né? Então, ele hoje é uma figura muito central, né, esse profissional. E a economia criativa, ela permitiu isso, né? Ela permitiu você criar a sua carreira, a sua história. Então, a gente vê pessoas que partiram das redes sociais e que se transformaram numa grande marca, um grande negócio. O trabalho deles é muito potente, porque chega onde você não chega, né, fisicamente, mas a mensagem não tem fronteiras, né, e tem uma potência enorme. Então, a gente também gosta muito de trabalhar com influenciadores que têm autenticidade, que conseguem levar uma verdade no tom de voz deles e dessa forma engajar, converter, né, levar uma mensagem e realmente trazer um resultado para as marcas que eles estão trabalhando. E o advento da inteligência artificial, como chegou para vocês? Vocês utilizam bastante? É uma ferramenta importante? Aí a gente também entra na questão dos dados também, que eu imagino que devam ajudar vocês também de alguma forma. Ajuda muito, porque o nosso trabalho ali no backstage, ele é muito grande, né? De dados, de relatórios, de você também fazer estudos do que vai funcionar e não vai, né? E a inteligência artificial, ela é uma ferramenta de muita ajuda, de realmente um avanço para nós, né, desse mercado, para tudo, né? Todas as áreas se beneficiam, e eu acho que o que é mais importante é a gente saber unir a força, né, das pessoas com a força da inteligência artificial e tirar partido disso ao nosso favor, né? De que forma a gente pode acelerar o nosso trabalho, né? Talvez perder menos tempo e ganhar qualidade, ganhar informação, né? Ganhar dados que a gente não tinha, né? Com o advento da inteligência artificial, nos ajuda muito em várias áreas, né? Desde a área de planejamento, área de criação, área de PR, até no RH, sabe? São várias frentes que a gente utiliza e se beneficia muito com isso. Eu acho que o que é também muito interessante da inteligência artificial é que ela é sempre uma descoberta, né? Porque tem tanta coisa nova que o tempo inteiro você vai achando soluções que você não conhecia e experimentando, né? Então, é super interessante. Os clientes, eles procuram vocês, na maioria das vezes, buscando exposição nos veículos de comunicação. Construir imagem. Ou, por exemplo, para gestão de crise, assim, quando alguma coisa saiu errado, pelo amor de Deus, me ajuda. Qual é o caso mais comum? Normalmente, o cliente, ele procura para construir imagem, né, para formar reputação, para fazer um trabalho para ele ganhar visibilidade. Mas durante esse trabalho, algumas vezes ele passa por crises, né? Todos nós estamos vulneráveis a crises hoje em dia, né? Todo mundo exposto o tempo todo. As redes sociais, elas deram voz para todo mundo, então qualquer um chega ali e posta, você não sabe se é verdade, se não é, até resolver, aquilo virou uma crise. Então,
nós somos uma agência que trabalha com gestão de crise, né, tanto em situações pontuais, né, uma marca que não é uma cliente nos procura para isso, mas muitas vezes para marcas que são clientes e estão vivendo uma crise, né? Então, marcas que estão ali num trabalho, nosso trabalho ele é um trabalho contínuo, né? A gente faz mensal. Então, durante essa jornada, o cliente passa por uma crise e a gente vai estar ali ao lado dele para achar a melhor solução para aquele problema, né? Para a gente poder entender de que forma a gente vai lidar com aquilo, tirar também um aprendizado, né? Porque as crises elas passam, mas elas deixam aprendizados para que a gente possa se estruturar melhor para preveni-las. Uma relação que envolve muita confiança, né? Muita. O trabalho de comunicação, a base dele é confiança. Em qualquer aspecto, mesmo o trabalho de construção, porque você abre, né, toda a sua história, você abre ali os seus desafios, né, as suas dores e também os seus objetivos e inseguranças, né, o que incomoda, o que você gostaria de ter e está buscando. Então, assim, a confiança ela é a base do nosso trabalho em todos os aspectos e é super importante que a gente cultive isso, que a gente crie esse espaço para que o cliente e o time se sintam seguros nessa troca, né? É um trabalho que precisa ter muita integração, né? Eu falo que não adianta, assim, às vezes que não dá certo é quando o cliente e o time estão distantes. Sabe? É um trabalho de muito envolvimento realmente para a gente achar as melhores soluções. Não tem uma receita de bolo, sabe? Você tem que trabalhar junto ali para chegar nas melhores soluções. Você já contou para a gente que é jornalista de formação, é colega, portanto. Colega. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Como foi até você fundar a Index, enfim, como foi também esse processo? Aí pensando em você como profissional mesmo, você se construindo até chegar onde chegou. Eu comecei a Index com 22 anos, Nossa, então, na verdade... que demais! É muito nova, mas assim, eu sou mineira, eu vim para São Paulo criança com os meus pais, eu era uma menina super tímida e meio assustada numa cidade como essa, aquelas famílias mineiras enormes, assim, super, né, unidas e tal, e eu achei que a comunicação ia me ajudar a vencer a timidez. E aí eu fiz faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer estágio desde o primeiro ano, fiz estágio numa TV, depois eu fui trabalhar numa academia de ginástica, que era uma academia muito inovadora naquela época, chamava Fórmula, e o dono da academia, ele era um industrial que vendeu tudo que ele tinha e construiu essa academia, que era o sonho da vida dele. Era uma academia, assim, maravilhosa na época, e ele amava a comunicação. Então ele foi o meu grande mentor, porque eu aprendi a fazer o que eu faço com ele. E a gente fez muita coisa, a gente fazia um trabalho de assessoria dentro, então a gente fazia 1000 matérias. Pra você ter uma ideia, a gente gravou um programa do Jô Soares lá dentro uma vez, de tanta coisa que a gente fazia de comunicação, era totalmente fora da caixa, sabe? E naquela época foi muito inovador, isso foi durante a faculdade. Quando eu me formei, aos 22 anos, a Sussu, minha sócia, que era minha colega de classe, falou, vamos montar uma assessoria? E ela trabalhava numa assessoria de tecnologia. Falei, vamos. E aí o dono da academia, que era o meu chefe, falou, não quero que você saia, não sei o que, Falei, então vem ser meu cliente. Aí ele foi nosso primeiro cliente, ficou com a gente 10 anos, e aí a gente começou. Então foi uma história assim, eu não tive uma história antes da Index. A minha história assim, foi uma história de aprendizado muito importante, mas assim, eu não tive um trabalho propriamente dito assim, né, formal. Eu era tipo estagiária, era muito menina. E foi aprendendo ao longo do processo. Exato. Então eu acho que no fim esses 29 anos aí foram, né, teve uma fase muito grande, a gente está sempre aprendendo, mas eu acho que teve uma fase muito grande de formação mesmo profissional. Né? E o que eu falo é que o que a gente faz não é um trabalho tão técnico, né? Qualquer um pode aprender. Tanto é que a gente tem pessoas assim, incríveis no nosso time que não são da área, né? Tem pessoa que é advogada, pessoa, sabe, de outras áreas que vieram. A minha outra sócia, a Lelê, ela é cientista social, sabe? Então é preciso querer. Né? E aí você aprende, se você tem aquele brilho nos olhos, se você tem aquela vontade, você consegue. Nosso tempo está se esgotando, mas eu não quero Não, mas a conversa está incrível. Eu só não quero terminar essa conversa sem antes saber de você
rapidamente, para não levar bronca, o que a gente pode esperar da Index para 2025? Quais são os planos de vocês? O que vocês estão planejando? Olha, a gente quer expandir, né? A gente quer muito fazer outras coisas. A gente está num momento, assim, de bastante trabalho, graças a Deus, clientes novos e contas super importantes com muitos desafios, mas vem coisa nova por aí. A gente quer fazer algumas coisas fora do Brasil, que eu acho que vai ser um desafio novo interessante para nós, e também procurar trazer outras soluções para os nossos clientes, além da estratégia comunicação, mas também um lado de conteúdo importante, sabe? Um lado a gente tem trabalhado muito também com pesquisa, com tendência, com coisas que são importantes para os clientes hoje como dados. Então a gente vai inovar bastante aí no portfólio de serviços, sempre ali comprometida com os nossos valores, também com muita humildade para poder estar aberta a aprender tudo que tem pela frente. Obrigada por compartilhar a sua história e também a história da Index aqui com a gente. Muito obrigada, Adriane. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Você encontra todos os episódios do JR Trade na Record News, nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Então, compartilhe. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.